Olá, meu nome é Hugo Rafael, eu sou professor da disciplina de controle de processos contínuos do EAD, do curso de automação industrial. Vamos gravar essa videoaula para dar um exemplo da aplicação do controle PID numa planta real. Para isso a gente vai utilizar aqui a planta didática do IFMG, uma do Campus Ouro Preto, uma planta constituída de 2 tanques. A gente bombeia o material de um tanque para o outro e controla algumas variáveis. O material é bombeado, nessa bomba a gente tem um inversor de frequência, a gente consegue variar a velocidade dessa bomba e com isso variar a vazão. A gente tem também uma válvula de controle que fica na saída que também pode ser utilizada para variação da vazão. A gente tem controle de nível também e também controle de temperatura. Na aula de hoje a gente vai utilizar o controle de vazão atuando no inversor de frequência. Okay? A planta ela basicamente utiliza um controlador da ABB e o software para configuração desse controlador, para programação desse controlador, eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a gente vai poder revisar os conceitos de malha de controle que a gente viu no curso até agora. Todo controlador industrial ele tem já por padrão um bloco PID, todo não, mas a maioria dos controladores industriais eles já possuem configurados um bloco PID. Esse aqui é o bloco da ABB, tá? Os principais conceitos que a gente estudou estão aqui, ó. Então a PV, que é a variável de processo, a gente vai fazer um controle de vazão atuando no inversor de frequência. Então a PV, nossa variável de processo é a vazão. A gente tem aqui a vazão sendo lida, tem um medidor de vazão na tubulação e a gente consegue ler esse valor. Nesse momento a vazão está zerada porque a bomba está parada. A gente vai ler tudo aqui, gente, em metro cúbico por hora. Então, vai variar de 0 a 1, 1,5 metro cúbico por hora. A gente tem aqui o set point de vazão, SP, set point de vazão. Nesse momento está com 0,4, então quer dizer eu quero 0,4 metro cúbico por hora. A gente tem outros parâmetros, tem a saída, que é o valor que vai para o controlador. Então, a gente vai mandar para o inversor, está saindo aqui um valor de 0 a 100%. E a gente tem também essa saída do controlador de 0 a 100%, a gente vai escalonar essa saída para 700 a 1800 RPM. 1800 é o valor nominal do inversor e 700 é a rotação mínima que a gente vai colocar para que ele consiga bombear o material até o outro tanque. Ok? A válvula de controle, então eu falei que na saída do tanque a gente tem uma bomba e depois tem uma válvula de controle. A gente poderia utilizar todos os dois para controlar a vazão, mas a gente vai utilizar a válvula de controle apenas como um distúrbio para a nossa malha de controle principal e a gente vai ver os efeitos disso. Okay? Além disso, a gente vai utilizar também um sistema supervisório aqui da ABB para a gente monitorar algumas variáveis. Então, a nossa PV, a vazão, ela vai aparecer aqui em vermelho. Nesse momento não está aparecendo porque está zerado, então a linha azul está sobrepondo aqui, mas ela está aqui, ó. Então é a vazão variando de 0 a 1. No momento ela está zerada em metro cúbico por hora, tá? A gente tem também a linha amarela, que vai ser o nosso set point, ele está em 0,4, né, ou 0,4 metro cúbico por hora. A linha azul é a saída para o inversor, vai variar de 0 a 100, é quanto o nosso controlador está mandando para o inversor. Nesse momento está mandando 0. E a gente tem a válvula de controle que fica na saída, que a gente vai utilizar como distúrbio. Nesse momento ela está com 30%. Então, 30% da linha verde. Ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ligar a nossa bomba, nosso atuador, e começar a ver o funcionamento do nosso controlador. Bom, ligando aqui rapidamente. Vocês devem estar ouvindo aí um barulhinho do motor rodando. Daqui a pouquinho um outro barulho que é da água chegando até o outro tanque. Uma vez rodando, já vamos lá no supervisório e ver. Olha só, a nossa linha em vermelho subindo, é a vazão subindo. Então nesse momento a gente está chegando aí, estabilizando uma vazão de pouco mais de 0,2 metros cúbicos por hora. Caindo um pouquinho. Tá.
como que está o nosso controle, né? Nesse momento, a gente partiu a bomba com a malha em manual. O que significa manual? Basicamente, os controladores industriais eles têm dois modos de operação: o modo manual e o modo automático. O modo manual é a mesma coisa que trabalhar com o sistema em malha aberta. Eu escrevo diretamente na saída. A gente está com a saída zero, então eu estou trabalhando com a menor velocidade possível para essa bomba. Se a gente pegar aqui no sistema o valor escalonado, eu estou com a saída da malha de controle zerada e está gerando um set point de inversor de 700 RPM. Se eu alterar esse valor, por exemplo, vamos colocar a bomba para trabalhar com 25% da sua rotação. Então, a saída do meu controlador foi, por exemplo, 25, eu estou mandando 975 RPM. No nosso gráfico, o que a gente vai ver? Olha só, em azul é a saída para o inversor, ela saiu de 0 e foi para 25, e a nossa vazão assumindo um outro patamar aqui, próximo do 0,4 agora. Um pouquinho assim. Então, nesse momento, pessoal, eu estou trabalhando em malha aberta. Eu posso lá, por exemplo, incluir outros valores na saída. Com 0,25, vamos passar para 25%, vamos passar agora para 45%. E vamos ver para quanto vai a nossa vazão. Passei, a linha em azul aqui mostra o valor da saída do controlador e a minha vazão subindo. Ok? Observem que em momento algum eu tenho nenhuma relação entre o que está sendo feito no inversor com a minha vazão e para buscar o set point. Eu simplesmente estou gerando valores baseado no meu conhecimento para saída. Isso é um controle malha aberta ou um controle modo manual. Vamos fazer o seguinte agora. Agora vamos passar o nosso controlador para automático. Então eu vou fazer a malha de controle, eu vou fechar a malha. E nesse caso, eu vou ficar meu controlador vai ficar o tempo inteiro gerando valores para saída para tentar aproximar a minha PV do set point. Vou passar para automático. Observem que o controlador está variando a saída para trazer a PV que está em vermelho para próximo do set point em amarelo. A linha azul vai descendo mais lentamente até que ele aproxima. Nesse momento, se a gente pegar os valores, a minha saída está em 38,30 e eu já igualei vazão e set point na casa do 0,4. Ok? Ele continua alterando a saída do meu inversor, pouco, mas continua, se a gente monitorar aqui, para garantir que o set point vai ficar igual ao valor da minha variável de processo. Bom, qual que é o controlador que eu estou utilizando, né? É um PID. Mas quais valores eu estou utilizando para as constantes? Estou utilizando, aqui estão os valores das constantes. CP é a mesma coisa que minha constante proporcional, eu estou com o valor 4. O tempo integral, 2 segundos. E o tempo derivativo 0, ou seja, eu não estou com um controlador PID, estou simplesmente com um controlador PI. O motivo a gente vai ver um pouco mais para frente, mas é aquele que a gente já estudou. Estou trabalhando com uma malha de controle relativamente rápida, que é a malha de vazão. A ação derivativa ela não teria o efeito para o qual ela é proposto nesse tipo de situação. Mas a gente vai discutir um pouco mais disso para frente. Esses valores aqui eu pré-configurei. A parte de configuração desses parâmetros a gente dá o nome de sintonia de controlador PID. E é um assunto aí para a próxima aula. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é testar a variação desses parâmetros para a gente ver o efeito das constantes proporcional, integral e também das duas juntas. Antes disso, vamos voltar aqui e vamos analisar uma coisa. Quais são os dois principais objetivos de um controle em malha fechada que eu havia mencionado na aula anterior? O primeiro deles é acompanhar o set point. Então, se eu variar o set point, eu quero que o meu controle automaticamente busque esse novo valor desejado. Bom, eu estou com um set point de 0,4 metro cúbico por hora, ok? Aqui em amarelo, 0,4 metro cúbico por hora. Vamos alterar esse set point para 0,7 e ver se o meu controle vai satisfatoriamente atingir esse valor.
Então estou mudando aqui o meu set point para 0,4 para 0,7. Ao mudar, observe que o meu controlador acelera o inversor para que a minha vazão atinja de fato o valor desejado. Observe que a vazão ultrapassa o set point e o inversor começa a reduzir, o controlador começa a reduzir a velocidade da bomba para estabilizar a vazão no valor desejado. Esse sobressinal aqui é aquilo que a gente chama de overshoot. Até que ele então chegue em regime permanente e agora eu tenho aqui vazão e set point na casa de 0,7. Ok? Pois bem, vamos agora voltar para ver se o controle tem bom desempenho, tanto no sentido de aumentar o valor do set point quanto de reduzir. Vou voltar para o 0,4. Reduziu o set point em amarelo e no inversor também reduziu drasticamente para que a vazão atinja o valor desejado. Observem que eu tenho um pequeno sobressinal, pequeno overshoot, de forma que esse controle pode ser considerado satisfatório. É relativamente lento, eu posso tornar um pouco mais agressivo para que eu atinja o set point de uma forma um pouco mais rápida. Tudo isso faz parte do controle. Uma vez estabilizado, eu tenho pequenas variações no inversor, que também é uma característica desejada, A gente não quer que o nosso atuador realize grandes esforços para manter a variável sob controle. Muito bem, a gente viu dois exemplos aqui então de variação de set point. Agora, uma outra característica muito importante, então a primeira que a gente viu foi a questão de acompanhar o set point, agora a gente vai ver a rejeição de distúrbios. É uma outra característica importante do controlador. Se alguma coisa mudar no meu processo, eu quero que o meu controlador garanta que minha variável de controle vai permanecer no valor desejado. Então, como eu falei, a gente tem uma válvula na saída depois da bomba e essa válvula está com 30%. Vamos gerar um distúrbio que vai ser variar o valor dessa válvula. Vou passar para 90%. Vou abrir a válvula quase toda. Ali em vez de abertura da válvula. Quando eu abro a válvula, automaticamente a vazão tende a subir. E o meu controlador, você pode ver, começa a fazer diferença entre a vazão e o set point. O que o meu controlador faz é então reduzir o valor do inversor, reduzir a rotação da bomba para garantir que a vazão não vai gerar grandes distúrbios para a vazão. Agora está estabilizado, observe que o inversor está com um valor mais baixo do que anteriormente, porque a válvula está mais aberta. Vamos fazer o mesmo distúrbio no sentido contrário, para a gente poder visualizar o efeito. Reduzindo então de novo para 30%. Vamos visualizar a queda na vazão e o inversor trabalhando para estabilizar a vazão no valor desejado. Ela caiu, a vazão caiu. E aqui a vazão estabilizando, o inversor mais próximo daquilo que ele vinha trabalhando anteriormente. Então, o controlador mostrou bom desempenho tanto para acompanhar o set point, quanto para rejeição de distúrbios.
Agora, pessoal, vamos fazer alguns exemplos. A gente vai variar agora os valores das constantes e ver o efeito dessas variações. O primeiro teste vai ser, vamos reduzir então o valor da constante proporcional para a gente ver qual que é o efeito disso. Eu estou aqui com o valor de 4 para a constante proporcional, vou dividir 20 vezes esse valor, vou passar para 0,2 e vou alterar o set point para a gente ver qual que vai ser o efeito da constante proporcional. Ok? Estou com 0,7 set point, 0,4, vou passar para 0,7. Ao fazer isso, olha o que acontece. O meu sistema fica limpo. O meu controlador fica limpo. Ele tem pouca energia para poder aplicar no sistema para estabilizar, para que a minha variável de processo atinja o set point. O que eu estou vendo aqui agora já é efeito da ação integral, que está somando um erro e atuando para tentar zerar esse erro. Mas a força da ação proporcional está muito reduzida. Se eu alterar, agora o valor inicial era 4, a gente está com 0,2. Eu vou passar para 20. Que é fazendo o mesmo efeito no sentido contrário. Eu vou aumentar muito o valor da minha ação proporcional. Observe qual que é o efeito. Automaticamente ele gera valores muito altos para a saída. E eu começo a ter oscilações. Observe. Acelerei demais o inversor, agora já começa a reduzir o inversor. E realmente a questão de estabilização com constantes proporcionais muito altas é realmente muito difícil. Vou reduzir o set point com constante proporcional alta. Ao reduzir, ele chega a zerar o inversor. A minha vazão cai demais. Aí eu acelero muito o inversor. Olha o tamanho do overshoot gerado. É muito maior do que o overshoot gerado anteriormente. Ok? Se a gente volta o valor da... Se a gente volta o valor do constante proporcional do valor previamente definido, a gente vai ter uma maior facilidade de estabilização. Você deve estar se perguntando, por que ele deixou o valor 4? Bom, eu utilizei uma técnica de sintonia previamente, mais um ajuste fino, que é o assunto da próxima aula. Então, por agora, não se preocupe em obter o melhor valor. Se preocupe em entender qual que é o efeito de cada constante. Vamos fazer agora a mesma coisa para o proporcional. Lembrando que o efeito proporcional é assim, como é o tempo integral, quanto maior o tempo, menor a atuação. Eu estou com um tempo de 2 segundos, eu vou passar aqui então para 20 segundos. Ou seja, eu estou reduzindo o efeito integral e vou alterar aqui o meu set point. Vou subir o set point para 0,7. Vamos ver qual que é o efeito. Bom, agora eu alterei. Observe que eu tive uma ação proporcional relativamente grande. Só que agora eu demoro muito tempo para integrar, para ter de fato uma ação integral. E o meu sistema vai demorar muito para responder. Eu estou tendo muito pouca variação do inversor com o passar do tempo. Em contrapartida, vamos colocar agora um valor integral bastante alto, por exemplo, 50 milissegundos. Com um erro muito menor que aquele anterior, ele já levou o meu inversor para 100%. O erro passou, ele já integrou esse erro e já reduziu para 40% de uma vez. Qual que é o efeito que eu consegui? Eu consegui oscilação, e até mais do que isso. Observe que as respostas elas só não passam de 100%, porque 100% é o limite físico.
o meu sistema nesse momento apresenta um comportamento de instabilidade. Ou seja, para uma entrada finita, ele está apresentando uma resposta infinita. Ele oscila entre valores muito baixos e valores muito altos. Então, um comportamento altamente indesejado. Vou voltar aqui para os 2 segundos. E vamos ver se o meu sistema estabiliza. Podem observar que a velocidade de atuação é menor, mas o meu sistema deixa de oscilar e estabiliza. Daí vem a importância de corretamente definir os parâmetros do controlador PID. O controlador ele pode vir de um desempenho satisfatório ou muito bom para um desempenho muito ruim. Pequenos ajustes, a gente está achando o controle um pouco lento, por exemplo. A gente pode fazer pequenos ajustes de forma a melhorar esse desempenho. Por exemplo, vamos passar para 1 segundo e vamos fazer um teste. Alterando o set point para 0,5. O sistema vai responder um pouco mais rápido, provavelmente vai gerar um pouco mais de overshoot, mas sem atingir a instabilidade. Um pouco mais de overshoot, mais rápido, mas com um pouco mais de overshoot. E qual controlador? Vamos comparar agora, deixa eu tentar reduzir o tempo aqui, a escala de tempo, para a gente visualizar. Foi muito aqui. Observem essa resposta. Observem essa resposta. Aqui o meu sistema demora um pouco mais, aqui ele é um pouco mais rápido. Mas eu tive apenas esse sobressinal e aqui eu tive esse sobressinal. Observem só a linha vermelha. Observem a linha azul. Qual sistema é melhor? Depende. Se eu posso esperar, esse sistema pode ser melhor, porque ele apresenta um pouco menos overshoot. Eu não importo o overshoot, mas eu preciso de uma resposta mais rápida. Esse ajuste pode ser mais interessante. Então isso vai variar de acordo com a necessidade realmente de cada aplicação, de cada controle. Então, pessoal, a única coisa que ficou faltando mostrar aqui foi a questão da ação derivativa. Como eu falei, a gente vai deixar para fazer o exemplo da ação derivativa numa análise de controle um pouco mais lenta. A gente tem um exemplo nessa planta de uma análise de temperatura, vai ser assunto de uma próxima videoaula. Nessa aula a gente viu um controlador PID na prática, com um controlador PI, na verdade, na prática. A gente fez testes de acompanhar set point, de rejeição de distúrbios. A gente variou as constantes proporcional e integral e viu o efeito de cada uma dessas variações. Na próxima aula a gente vai ver qual que é a ação, um pouco mais da ação do controlador PID completa com a ação derivativa numa análise de controle de temperatura. E é isso.